Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Eterno. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos diante do Teu trono, eu, meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para Te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda a caminhada para a mansão celestial. Nos ajuda a fugir do pecado e fazer a Tua vontade. Nos conceda o Espírito Santo do Teu Filho, Yahushua, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E que através desse Espírito maravilhoso nós possamos vencer o mal. E que possamos entender tudo que for dito também neste momento. Derrame sobre nós bênçãos sem medidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Yahushua, nosso Salvador. Amém. Bem, meus amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos comentar sobre por que Jesus Cristo, ou Yahushua, que é o seu nome verdadeiro, foi tentado no deserto. O diabo foi vencido através da palavra do Altíssimo. Está escrito: e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho do Altíssimo, manda que estas pedras se tornem em pães. Mateus, capítulo 4, versículo 3. Fingiu trazer alívio. Satanás apareceu a Yahushua, nosso Salvador, como um formoso anjo do céu, pretendendo haver sido comissionado pelo Altíssimo para declarar que o jejum chegara ao fim. Satanás disse ao Redentor que não mais lhe era necessário jejuar, que sua longa abstinência fora aceita pelo Pai, que ele já fora suficientemente longe e que agora estava em liberdade para realizar um milagre em seu próprio favor. Raciocínio enganador. Satanás raciocinou com Yahushua da seguinte maneira: se as palavras proferidas após seu batismo eram verdadeiramente as palavras do Altíssimo, se ele era o Filho do Altíssimo Yahu, não precisava ele suportar a sensação de fome. Poderia dar provas de sua divindade, demonstrando seu poder em transformar as pedras do desnudo deserto em pães. Satanás disse a Yahushua que ele apenas precisava colocar os pés na trilha manchada de sangue, mas não necessitava transitar por ela. Assim como ocorrera com Abraão, ele fora provado para demonstrar sua fiel obediência. Declarou também que um anjo detivera a mão de Abraão quando já prestes a deferir o cutelo e matar Isaque, e que agora ele fora enviado para salvar a vida de Yahushua, que não lhe era necessário suportar a dolorosa fome e mesmo a morte por inanição. Ele havia vindo para ajudar Yahushua, desempenhando uma parte no plano da salvação. Satanás insistiu em que ele, se realmente era o Filho do Altíssimo Yahu, deveria prover alguma evidência de seu exaltado caráter. Sugeriu que o Altíssimo não permitiria a seu filho cair em tão deplorável situação. Declarou que um dos anjos fora expulso do céu e enviado à terra, e que a aparência de Yahushua indicava que ele era o tal anjo caído, e não o Rei dos céus. Chamou a atenção para a sua própria fulgurante aparência, vestido de luz e poder, e insultuosamente contrastou o deplorável estado de Yahushua com a sua própria glória. Ao ser tentado pelo diabo, Yahushua, o Filho do Altíssimo Yahu, lembrou uma poderosa lição. Satanás queria que ele comprovasse sua divindade, mas a resposta de Yahushua foi poderosa. Quando o diabo tentou a Yahushua, queria que o Filho do Altíssimo usasse seu poder por vaidade. Sobretudo, queria que o Filho do Altíssimo mostrasse sua divindade. A resposta de Yahushua deu uma dupla lição a Satanás. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Yahu. Mateus capítulo 4, versículo 4. O poder do apetite aviltado.
Tudo foi perdido quando Adão se submeteu ao poder do apetite. O Redentor, em quem o humano e o divino estavam unidos, ficou no lugar de Adão e suportou um terrível jejum por quase 6 semanas. A duração desse jejum é a mais forte evidência da grande pecaminosidade da família humana e do poder que o apetite aviltado exerce sobre o ser humano. Satanás ataca no momento de mais fraqueza. Enquanto permanecia no deserto, Yahushua jejuava, mas estava insensível à fome, empenhado em constante oração ao seu pai Yahweh, como preparo para resistir ao adversário. Ele não sentiu a agonia da fome, passou o tempo em fervorosa oração, a sós com o pai. Era como se ele estivesse na presença de seu pai. Buscou forças para enfrentar o inimigo, buscou a certeza de que receberia graça para levar avante tudo o que havia empreendido em favor da humanidade. A ideia da luta diante de si fez com que ele se esquecesse de tudo mais. Ele se alimentou do pão da vida, assim como hoje as pessoas tentadas que vão ao Altíssimo em busca de auxílio serão também alimentadas. Ele se nutriu da verdade que daria às pessoas, aquela que tem o poder de libertá-las das tentações de Satanás. Viu quebrar-se o poder de Satanás sobre os tentados e caídos. Viu a si mesmo curando os enfermos, confortando os desesperançados, animando os desalentados e pregando o evangelho aos pobres, realizando a obra que o Altíssimo havia planejado para ele, e não percebeu sensação nenhuma de fome até que seus 40 dias de jejum terminassem. A visão que desvaneceu e então, com veemência desejo, a natureza humana de Yahushua pediu comida. Agora foi a oportunidade para Satanás fazer seu ataque. Ele decidiu aparecer como um dos anjos de luz que havia aparecido a Yahushua em sua visão. A prova não é diminuída. Yahushua sabia que o Pai lhe supriria o alimento quando houvesse por bem. Nessa severíssima experiência, quando a fome o oprimiu em grau incalculável, Yahushua não diminuiria prematuramente uma partícula que fosse da prova porque passava, exercendo seu poder divino. O ser humano caído, quando levado a apuros, não teria o poder de operar milagres em seu benefício, a fim de poupar-se da dor ou da angústia, ou para alcançar vitória sobre os inimigos. É propósito do Altíssimo pôr à prova a raça humana, dando-lhe oportunidade de desenvolver o caráter, levando-a frequentemente a situações difíceis, a fim de lhe provar a fé e confiança em seu amor e poder. A vida do nosso Salvador Yahushua foi um modelo perfeito. Ele sempre, por exemplo e preceito, ensinou que o Altíssimo Yahweh é a fortaleza do crente e que nele deve estar a fé e a confiança. Não argumentar com Satanás. Conserve em mente que ninguém, exceto o Altíssimo Yahweh, pode argumentar com Satanás. Ninguém. Desvio mais prejudicial do que a morte. Ele disse a Satanás que para prolongar a vida, a obediência aos requisitos do Altíssimo era mais essencial do que o alimento temporal. Seguir uma conduta que se desviasse dos propósitos do Altíssimo, no mínimo grau, seria mais prejudicial do que a fome ou a morte. Primeiramente lembrou que, embora fosse 100% divino, Yahushua estava ali para viver como 100% homem. Mais do que isso, ele precisava vencer o inimigo de nossas almas como homem. Da mesma forma, mostrou ao diabo que o sentido da vida é o Altíssimo. O Altíssimo deve ser o centro de tudo em nossas vidas. Nosso Salvador Yahushua lembrou ao inimigo de nossas almas que todas as coisas dependem da vontade de seu Pai, o Altíssimo Yahweh. Além disso, Satanás foi lembrado que a vida depende das palavras da boca do Altíssimo. Muito mais do que o alimento
que parece essencial para a nossa sobrevivência, o diabo foi lembrado que o Altíssimo Yahweh é o dono da vida. Disse-lhe Yahushua, também está escrito, não ponha Yahweh, seu Criador, à prova. Mateus capítulo 4, versículo 7. O que é presunção? O Altíssimo Yahweh deu ao homem promessas preciosas sob condição de fé e obediência. Estas, porém, não devem sustentá-lo em nenhuma ação precipitada. Se o homem desnecessariamente colocar-se no lugar do perigo e for aonde o Altíssimo não quer que ele vá, expondo-se confiadamente ao perigo, contrariando os avisos da razão, o Altíssimo não fará nenhum milagre para libertá-lo. Não enviará seus anjos para livrar a ninguém de ser queimado se escolhe colocar-se no fogo. Ao mesmo tempo em que detinha todo o poder, Yahushua sabia de sua responsabilidade. Sobretudo, ele entendia que deveria usar sua posição de forma a agradar o Altíssimo. Quando Satanás o tentou, dizendo para ele se lançar de um alto lugar e dar ordens aos anjos para o livrar, ele logo lembrou ao inimigo que não deveria tentar seu Criador. Em outras palavras, ele lembrou ao diabo que devemos agir com responsabilidade. Muitas vezes podemos ser desafiados pelo inimigo para mostrar nossa intimidade com o Altíssimo. Todavia, precisamos lembrar que tentar o Altíssimo é pecado. Dessa forma, devemos agir de maneira correta, principalmente por sermos filhos do Altíssimo. Ou seja, não devemos usar essa posição para forçar o Altíssimo a fazer coisas por nós. Isso significa dizer que, mesmo com as muitas promessas que recebemos, precisamos agir com temor diante do Altíssimo. Então, disse-lhes Yahushua, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore a Yahweh, seu Criador, e sirva somente a Ele. Mateus capítulo 4, versículo 10. Uma visão das verdadeiras condições. Ele, Satanás, pediu ao Salvador que se curvasse ante sua autoridade, prometendo a ele que, se o fizesse, os reinos do mundo seriam dele. Apresentou a Yahushua o sucesso que alcançara no mundo, enumerando os principados e potestades que lhes estavam sujeitos. Declarou que o que a lei do Altíssimo Yahweh não podia fazer, ele havia feito. Mas Yahushua disse, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore a Yahweh, seu Criador, e sirva somente a Ele. Isto foi para Yahushua exatamente o que as Sagradas Escrituras o declara ser, uma tentação. Ante seus olhos, o tentador apresentou os reinos do mundo, da maneira como Satanás os via. Eles possuíam grandes magnificência exterior, mas Yahushua os via sob os aspectos diferentes, exatamente como eles eram. Domínios terrenos sob o poder de um tirano. Ele via a humanidade cheia de misérias, sofrendo sob o poder opressor de Satanás. Ele via a terra contaminada por ódio, vingança, malícia, concupiscência e homicídio. Ele via demônios de posse do corpo e da alma dos seres humanos. A ordem obrigou Satanás a obedecer. Disse Yahushua ao astuto inimigo, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore a Yahweh, seu Criador, e sirva somente a Ele. Mateus capítulo 4, versículo 10. Satanás pedira a Yahushua que lhe desse prova de ser o filho do Altíssimo Yahweh. E nesse incidente ele teve a prova que pedira. A ordem divina de Yahushua ele foi obrigado a obedecer. Foi repelido e silenciado. Não possuía poder que o habilitasse a resistir à imperiosa despedida. Foi compelido a, sem mais palavras, desistir imediatamente e deixar o Redentor do mundo. Nós devemos adorar somente o Altíssimo Yahweh. Antes de qualquer coisa, devemos cultuar somente ao Altíssimo Yahweh.
Não devemos servir a outros deuses ou colocar qualquer coisa no lugar do Altíssimo Yahweh. Essa foi a resposta de Yahushua para a terceira tentação de Satanás. Ele queria que apenas por uma vez Yahushua se prostrasse e o adorasse, prometendo lhe dar tudo. Porém, Yahushua lembrou que somente o Altíssimo Yahweh é digno de adoração. Quando ele fez isso, estava nos dizendo que não devemos colocar nada no lugar do Altíssimo Yahweh. Embora possamos receber recompensas para agir como o mundo, quando decidimos ser fiéis, estamos honrando o Altíssimo Yahweh. Existem muitas formas de idolatria que podem nos levar a pecar. Portanto, é preciso ter muito cuidado. Fique na paz do nosso Salvador e intercessor, Yahushua, o Filho do Altíssimo Yahweh. É Ele que está ao lado do Pai, no santuário celestial, intercedendo por mim e por você. Amém.